Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção. Olha, a minha Chloe tá aqui na babá eletrônica, vamos ver se ela se comporta até o final desse vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 25, que é curtinho, né? O capítulo de hoje é curtinho. Barulheira, vou fechar essa janela. Mas fica tranquilo que os próximos, né, são mais longos, então a gente vai devagarinho mesmo ler hoje só o capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Basicamente, os assuntos abordados são Paulo diante de Festo, agora governador ali em Jerusalém, Cesareia, a acusação dos líderes judeus, a defesa de Paulo, né, diante de Festo e de todos ali, e o pedido de Festo a Agripa, rei Agripa, que ouça o caso de Paulo para ajudá-lo a resolver aquele problema. A gente viu nos capítulos anteriores que Félix governou a Judéia, e enquanto ele governava a Judéia, Paulo ficou preso durante 2 anos, mas o Félix não era assim tão querido do povo judeu, e eles enviaram cartas a Roma a respeito dele, e o imperador substituiu Félix por Pórcio Festo. Ao chegar, Festo, já sabendo com quem estava lidando ali os líderes judeus, faz uma reunião, se encontra com eles para encontrar uma maneira de governá-los do jeito que eles, né, que se tornem amigos ali de alguma forma. E o que eles pedem primeiramente é: traga Paulo para Jerusalém, porque a gente precisa julgá-lo. E aí, mas na verdade a intenção é matar ele no caminho, antes mesmo dele chegar a Jerusalém. Como a gente viu, Festo decide ouvir pessoalmente a causa de Paulo e julgá-lo. E voltando para Cesareia, ele já encontra Paulo no tribunal juntamente com seus acusadores, que o cercam e o acusam de tudo que podem. Mas eles não conseguem provar nada. Paulo se defende, obviamente, mais uma vez, e aí Festo sugere, pergunta para ele: você quer voltar para Jerusalém para ser julgado com relação a essas questões lá? Paulo sabe que esse julgamento não vai ser nada justo e faz uso do direito que tem, mais uma vez. Ele apela para César. Como cidadão romano, ele podia pedir para ser julgado diretamente em Roma. Se um cidadão achasse que o tribunal de alguma província não estivesse sendo justo, ou qualquer outro motivo, ele poderia apelar para o próprio imperador. Se esse apelo fosse considerado legal, todo o processo na corte inferior seria encerrado e o prisioneiro seria levado a Roma, e lá ele poderia expor o seu caso. Então é decidido que sim, que ele irá a Roma e será julgado por lá. E aí passam-se alguns dias e um rei chamado Agripa, juntamente com sua mulher chamada Berenice, chegam a Cesareia para visitar Festo. Aproveitando essa visita, Festo pede que ele ouça o caso de Paulo. Por quê? Porque apesar de ser rei, um rei abaixo ali em poderes, vamos dizer assim, do que Festo, ele é rei de uma região pequena no norte da Palestina, ele também tem o poder de indicar um sumo sacerdote, e além disso ele era considerado perito nos assuntos judaicos. Então a ajuda dele seria de grande valia para ajudar Festo, que tinha um problema ali. Para enviar um prisioneiro para Roma, ele precisaria escrever uma carta contando o caso e o crime, mas ele não entendia o que estava acontecendo com Paulo, e o que ele entendia parecia ser insuficiente para Paulo estar preso ou morto. Então o capítulo se encerra assim, com Festo alegando justamente isso: rei Agripa e demais, ouçam Paulo, né? Os judeus querem a morte dele, ou julgá-lo, enfim, e eu não encontrei motivos suficientes para isso. Ele apelou para César, mas nem sei o que escrever para César, né? Para o imperador. Na verdade, que no caso era Nero na época. Ouçam e me ajudem a escrever alguma coisa para o imperador. Paulo agora tem a chance de mais uma vez se defender diante de alguém que é perito no assunto, né, diante de Festo, e a gente vai ver o que acontece nos próximos capítulos. Agripa é relativamente amigável, inclusive. Eu quero refletir com você sobre o verso 2 desse capítulo. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo que trouxesse Paulo de Jerusalém. Na verdade, não é necessariamente sobre esse texto, é sobre o nosso posicionamento enquanto acusados ou acusadores, mais necessariamente como acusadores. Sim, porque, vez ou outra, a gente assume um desses lugares, né? Mas a gente sempre quer se colocar no lugar de perfeito, né? Mas o Senhor nos conhece e sabe que muitas vezes a gente julga e acusa, tendo conhecimento superficial dos fatos. A gente nem ouviu e quer julgar, definir o destino de alguém tal qual esses homens. Que a gente aprenda a ouvir e a observar com cuidado o nosso apontar, o nosso condenar, o nosso acusar, para que a gente não se torne religiosos, né, que se dizem defender a Deus, quando na verdade nem conhece Deus de verdade. Que Deus nos ajude, que antes de apontar, acusar, a gente olhe primeiro para a gente mesmo, né? Porque
Muitas vezes nós estamos com pecados também e estamos encobrindo com uma camada fina de branquitude, como a gente já viu aqui. Mas que Deus nos ajude e nos ensine, porque Ele nos chamou para resgatar, que a gente desfrute, e estenda, né, essa graça que a gente conhece. Claro que da maneira mais justa possível a gente deve agir sempre, né? Se é necessário ser julgado alguma coisa, punido alguma coisa, que seja. Mas que a gente não seja, que a gente seja um pouco mais tardio em irar-se, que a gente tenha um pouco mais de paciência. Não só paciência, mas que a gente aprenda a ouvir ambas as partes, para a gente não ser precipitado. Essa é a reflexão que eu quero para esse texto, que a gente já tem visto, né? Todas essas acusações dos líderes judeus já há muitos capítulos, né? Mas aprender com o erro deles, que eles minimamente achavam que eram donos da verdade e mesmo ouvindo, ou não queriam nem ouvir, já queriam, né? Então que a gente aprenda com o erro desses homens e aprendamos a ser justos e honestos nas nossas decisões. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais uma vez nos reunir em Tua presença, nos ajudar, nos ensinar através da Tua palavra, que tem norte e direção para todas as horas da nossa vida. Nos ajuda a ser cada vez mais justos, tolerantes, bons ouvintes, para que então tomemos decisões acertadas. Guia-nos, Espírito Santo, abre a nossa mente, dá-nos discernimento, abre os nossos olhos, para que a gente enxergue o que é certo e o que é justo, em qualquer que seja a área da nossa vida. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, a Chloe colaborou com a gente. Até o próximo devocional.